Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Olá! Mar Brasil de hoje chega ao terceiro e último capítulo do especial Benjamin Sodré Jr., o tio Benja. Uma linda história de vida nas águas da Guanabara, a bordo do seu J24 Palawan. Mais do que um grande velejador, seu Benjamin foi um exemplo e uma inspiração para todos os amantes desse esporte. Ele mostrou que para velejar não existe limite de idade. E mais do que correr regatas, velejar era a arte de curtir o mar ao lado da família e dos amigos. Esse programa foi exibido no ano de 2010 nos canais ESPN. Olá! No Mar Brasil de hoje você vai curtir um velejador muito especial que chega aos seus 89 anos competindo numa classe pan-americana. É Benjamin Sodré, o tio Benja, como é conhecido no mundo da vela. O mar, o barco e os amigos dão mais vida a esse velho lobo do mar que até hoje vive as belezas do Rio de Janeiro ao sabor dos ventos na Baía de Guanabara. Uma vida ao sabor dos ventos e das regatas. Velejar a bordo do Palawan, a passeio pela Baía de Guanabara, faz parte das mazelas de Benjamin Sodré. Para ele, o importante é viver o mar. Às vezes saio sozinho, sob protesto de minha mulher e o pessoal acha que é uma imprudência eu sair sozinho, porque pode acontecer alguma coisa. Realmente não é prudente, mas eu saio e fico passeando por aqui, vendo os barcos e tal. Às vezes vou até Niterói. Por onde passa tio Benja, vem sempre uma história. Dona Panela. Sim. Por que o nome dele é Dona Panela? Porque esse barco era de um inglês cuja mulher chamava-se Pamela e o marinheiro não sabia o negócio, então se chamava Dona Panela. E aí ficou o nome do barco. Do lado de Niterói, uma outra história que marca o início da vela de competição do Brasil. Com a Primeira Guerra, não era possível mais importar os barcos. Então, um grupo do Rio Yacht Club, do Rio Sailing Club, Mr. Hagen e o Mr. French, resolveram projetar um barco fácil de ser feito. Depois o Mr. Hagen fez o primeiro Hagen Sharp na sala da casa dele. E o barco se mostrou um sucesso e passou a ser feito uma flotilha muito ativa. Antes da Segunda Guerra, Mr. Schmidt, Preben Schmidt, que é o avô do Torben Grael, veio para o Brasil. Preben Schmidt era cavaleiro do rei da Dinamarca. Preben Schmidt trouxe um 6 metros internacional pequeno, que era na época, ele na Europa chamava-se Mosquito. Esse barco marcou fama na sua época lá na Europa. Veio para cá e passou a se chamar Eileen. Esse barco até hoje veleja bem, desenvolve uma excelente velocidade. O dono atual dele, o patrão dele é o Torben Grael. O Eileen, né, desde que a gente era pequeno, o velho fazia quase que um batismo da gente, né? A primeira velejada da vida era no Eileen, né? Então, desde pequeno, quando a gente não competia ainda, já acompanhava as regatas a bordo do Eileen com meu avô, quando ele ia explicando o porquê, porque alguém fez uma coisa errada, uma coisa certa. Então lá ele aprendeu a velejar, lá a gente teve o nosso vestibular, né? Ele só liberou o barco para a gente velejar, depois quando atracássemos o barco na poita, né? Com segmento, sem chegar rápido na boia, sem errar a manobra, ele ficava observando, dando bronca, né? Aí a gente ganhava o nosso brevet para poder velejar sozinho.
E é um barco veloz, é um barco assim para regatinha de brincadeira muito bom. A gente tem muita lembrança nesse barco. O balde de tirar água do barco ainda é o mesmo balde que a gente, quando garotinho, usava para fazer xixi. E às vezes chamava Raul quando o mar estava forte. Quer dizer, é o barco que a gente começou a velejar e realmente já tem um grande laço emotivo com esse barco. Bom, depois veio o Lightning, o Snipe, o Lightning, e vieram depois os Solings, e depois os barcos um pouco maiores, era o Velamar 22 e o J24, e eu fiquei por aí, eu fiquei no J24. Acho que é um barco muito bom, anda bem, fácil de manobrar, dá uma boa distração. Seu Benjamin está fazendo 50 anos de Yacht Clube do Rio de Janeiro, que comemora agora os 90 anos. O Yacht Clube do Rio de Janeiro, para a vela brasileira, é extremamente importante. O Yacht Clube do Rio de Janeiro mantém uma estrutura de treinamento de jovens, formação de novos veleiros. Grandes veleiros brasileiros têm saído daqui. Eu tenho muito a ver com o Rio Sailing Club, o Rio Yacht Club, do qual eu fui comodoro um período. Então se dizia o seguinte, o Yacht Club do Rio de Janeiro tem uma escola de vela, o Rio Sailing Club tem uma faculdade de vela. O Eriks e o Axel Schmidt foram os primeiros brasileiros a trazer uma medalha internacional de vela para o Brasil. Atrás deles vieram o Torben e o Lars Grael. O Torben hoje é considerado um dos maiores velejadores do mundo. Então a gente gozava lá dizendo que o Yacht Clube do Rio de Janeiro tem uma escolinha de vela, o Sailing tem uma faculdade. Eu vivo no Yacht Clube. Quem mora em apartamento se sente engaiolado. E eu considero o iate, para mim, é como se fosse o quintal da minha casa. Eu venho para cá e realmente aproveito o iate, gosto do iate. Eu sou sócio do iate, minha filha é sócia do iate, meu filho é sócio do iate, tem uma neta sócia do iate. E agora está na época de começar a treinar a bisneta mais nova. Daqui a pouco está entrando aí no Optimist também, para não abandonar o mar. Meu pai, nessa história de velejar, foi um grande incentivador, foi é um ícone, é um cara que me ensinou muito, muito. Velejo com ele desde 1 ano de idade. Eu tenho uma foto que eu estou no leme de um Hagen Sharp, se não me engano. Mal eu conseguia me equilibrar em terra, estava eu em pé dentro do barco, segurando. E para você até hoje, dia de regata, dia de competição, era daquele friozinho na barriga, aquela coisa de gostosa de ir para uma regata? A regata, o problema da regata é a largada, principalmente. Quem larga bem numa regata, tem meia regata na frente. Você largar na hora certa, no lugar certo, é meia regata. Agora, certo, você tem que se cuidar para não estourar a saída, né? Para não sair antes do tempo. Palauan já tem muitos anos, né? Já fizemos regatas em Búzios aqui. Acho que é um comprometimento que a gente leva para dentro de casa também, né? Ele sempre no leme, ali no barco e em casa. É muito bom isso, muito bacana. E você ainda se cuida assim fisicamente para você aguentar o rojão numa regata? Não, eu me sinto muito bem, eu caminho, eu gosto de caminhar, eu ando e moro ali na Lagoa, ando na Lagoa e ando de bicicleta. Nós temos uma casa em Itaipava e quando eu vou para lá eu ando de bicicleta, continuo fazendo exercício. O importante é não parar. E se você gostou de mais esse Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Até o próximo! Marie Camille,
Um tapete e infinitas possibilidades.